Falar de julgamento exige alguma precisão, porque estamos a misturar duas coisas diferentes. Uma capacidade cognitiva essencial e um hábito emocional muitas vezes desregulado. O que normalmente chamamos de julgar envolve mecanismos estudados na psicologia social, como os atalhos mentais e os vieses cognitivos. O cérebro faz isto por eficiência. Categoriza, compara, tira conclusões rápidas. Sem essa capacidade, não sobrevivíamos no mundo. O problema não está na capacidade em si, está na forma como ela é usada. Quando o julgamento deixa de ser funcional, e quando ele é funcional, ele avalia situações para poder decidir. Quando o julgamento deixa de ser funcional, uma função nos auxilia, e passa a ser automático, rígido e projetivo, ele transforma-se numa distorção. Muitas vezes aquilo que julgamos no outro não é sobre o outro, mas sobre conteúdo interno nosso, sobre nós mesmos. Algo que em psicologia se aproxima do conceito de projeção psicológica. E isto cria 3 efeitos importantes. Primeiro, distorce a percepção da realidade. Passamos a ver pessoas e situações não como são, mas como encaixam nas nossas narrativas internas, como encaixam no nosso sentir. E isso limita profundamente a compreensão. Segundo, alimenta sofrimento interno. Julgar constantemente ativa estados de comparação, crítica e vigilância. O sistema nervoso entra num modo de defesa subtil, mas contínuo, nunca para. Não é leve viver assim. Terceiro, fragmenta relações. O julgamento cria distância. Mesmo quando não é verbalizado, ele sente-se. E onde há julgamento constante, há pouca segurança emocional. E agora há um ponto mais profundo aqui, e talvez mais desconfortável. Muitas vezes julgamos porque precisamos de organizar o caos interno e classificar o outro como errado, como menos, como inadequado, dá-nos uma sensação temporária de controlo ou de superioridade. Mas isso é uma estabilidade artificial. Na prática, o julgamento excessivo revela mais sobre a nossa relação connosco próprios do que sobre o outro ou sobre o mundo. Isso não significa não julgar nunca. Isso seria irrealista. Significa desenvolver algo mais sofisticado. Discernimento sem carga emocional desnecessária. Discernir é diferente de julgar. Discernir observa, avalia e decide, sem precisar de diminuir, condenar ou reagir automaticamente. E quando olhamos com mais honestidade para isso, percebemos o alcance real dessa limitação. O julgamento constante não é apenas um detalhe da nossa forma de pensar. Ele molda silenciosamente toda a nossa experiência de vida. Limita-nos porque reduz o mundo a versões simplificadas e previsíveis. Pessoas tornam-se rótulos, situações tornam-se boas ou más, sem profundidade. E quando fazemos isso, perdemos acesso à complexidade, que é precisamente onde estão o crescimento, a empatia e a verdadeira compreensão. Na vida pessoal, o julgamento tem ainda um impacto mais direto. Relações tornam-se mais frágeis
porque deixamos de ver o outro na sua totalidade. Começamos a reagir ao que achamos que o outro é e não ao que ele realmente está a ser naquele momento. E isso cria mal-entendidos, afastamentos e muitas vezes solidão emocional, mesmo quando estamos acompanhados. Internamente, o efeito é ainda mais pesado. Quem julga muito os outros, inevitavelmente julga-se muito a si próprio. É o mesmo mecanismo, a mesma lente, o mesmo sentir. E isso cria uma pressão constante para corresponder a padrões muitas vezes irrealistas. Surge a autocensura, a dúvida, a sensação de nunca ser o suficiente. É um fardo silencioso, mas contínuo. E quando uma das formas mais sutis que nos limita, talvez esta seja uma das formas mais sutis de como isso nos limita, porque nos impede de viver com leveza. Vivemos em sobrecarga, em fardo. Porque onde há julgamento constante, há sempre tensão, há sempre uma vigilância, sempre um scanner ativo à procura do que está errado, fora e dentro. Agora, quanto à questão essencial de como nos libertarmos disto, não é através da repressão. Tentar não julgar à força só cria mais conflito interno. Também não é através da culpa. Sentir culpa por julgar é só mais uma camada do mesmo padrão. O caminho é mais consciente e ao mesmo tempo mais simples. Não necessariamente fácil. Primeiro, tornar o julgamento visível. Começar a observar sem interferir. Estou a julgar? Estou a julgar. Só isso. Sem justificar, sem condenar. E aí a consciência começa a quebrar o automatismo, o automático. Segundo, questionar a certeza. Perguntar internamente, perguntar a si mesmo: isto é um facto ou é uma interpretação minha? Na maioria das vezes é uma interpretação. E perceber isso abre espaço. Terceiro, trazer curiosidade em vez de conclusão. Trocar o já sei, como esta pessoa é, por o que é que eu ainda não estou a ver aqui? E a curiosidade dissolve a rigidez. Quarto, desenvolver autocompaixão realista. Não no sentido de desculpar tudo e todos, mas de reconhecer a própria humanidade no outro. Quanto mais espaço damos a nós próprios, menos necessidade temos de apertar o outro. Quinto, praticar discernimento consciente. Nem tudo deve ser aceito, mas pode ser avaliado sem carga emocional desnecessária. Decidir sem precisar de atacar internamente. Com o tempo, algo começa a mudar de forma muito concreta. O mundo deixa de ser um campo de avaliação constante e passa a ser um espaço de experiência. As pessoas deixam de ser ameaças ou referências comparativas e passam a ser pessoas. E dentro de nós surge algo que vem de uma liberdade que não vem do controle. Dentro de nós surge algo que não vem de um controle, vem de uma liberdade nossa, tão nossa. E aí passará a existir menos peso, menos ruído e muito mais presença. E isso, no fundo,
não é sobre deixar de julgar os outros, é sobre deixar de viver aprisionado dentro dessa necessidade.